Olha o Tony aqui. Tony, levantou uma bola aqui. Vamos lá, Tony. Ir para a rua é um erro, porque estaremos nos igualando. Que não precisamos mostrar nada desses caras agora e sim nas urnas. Pois é, Tony, mas é isso que a gente estava falando aqui, cara. Não adianta a gente achar que a gente tem que esperar até outubro ou novembro, né, de 2022 para a gente tentar reverter esse quadro agora, que é de 2.000, 3.000 mortes por dia e 450 mil e contando. E as previsões aí já mostram que é, a gente vai chegar, se continuar nesse ritmo, a gente chega em 1 milhão esse ano. É uma parada assim, fora de qualquer proporção, é só olhar o resto do mundo o que está acontecendo. O Brasil está sendo um dos piores, disparados, no combate à pandemia, porque exige um governo que está sabotando todas as tentativas e fazendo tudo contra. Tudo contra. Então, é claro que estamos numa pandemia, é claro que a gente tem que ter cuidado, mas nós não estaremos nos igualando. E eu te digo por quê. Não vamos estar nos igualando porque a gente não vai para a rua para defender a idolatria a um mito, a dizer que autoriza um presidente a fazer o que quiser. Eu autorizo, eu autorizo. A gente não está aqui reforçando um projeto autoritário de poder, a gente não está aqui reforçando uma política genocida, a gente não vai para a rua para fazer o contrário do que as recomendações dizem que se deve fazer quando você vai à rua, que é utilizar máscara de proteção, álcool gel, distanciamento apropriado e etc. Então a gente não está se igualando, a gente vai estar exatamente mostrando o outro lado, o contrário, né? Como é que a gente consegue demonstrar insatisfação, mas não repetindo aquilo que os nossos opositores fazem, que é trabalhar a favor de uma pandemia e contra a resolução dela. A gente está indo para a rua exatamente para preservar as nossas vidas e as vidas dos nossos compatriotas. Então, pode fica tranquilo quanto a isso que nós não estamos nos igualando. Ah, mas eles fazem manifestação, a gente também faz a aglomeração, né? Muita gente pode estar pensando nisso nesse momento e faz sentido a gente pensar a gente está numa pandemia. Só que a gente não está indo para a rua. A gente tá indo para a rua porque a gente está sendo colocado numa posição que não tem para onde correr. Se a gente não demonstrar, pelo menos em uma manifestação, em uma grande manifestação, essa insatisfação, nada acontece, cara. Entende? O outro lado ele se fortalece porque ele fica falando sozinho. E aí a gente acaba achando que o Brasil é um bando de coroa andando de moto e comandando o país. Você entende? Então, assim, não espere até as urnas para tentar mudar esse quadro, porque até lá a gente pode ter morrido já. Ou a gente simplesmente deixa o Brasil ladeira abaixo nesse genocídio que a gente está sofrendo. Vou descansar agora. Fala aí pra galera o que que você tá achando aí dos atos de sábado. Cara, eu queria dizer que eu entendo todo mundo, assim, que tá. Todos os comentários que a galera tá fazendo, toda a polêmica. Só que é importante a gente entender que, óbvio que é uma contradição. É óbvio que é uma contradição. A gente sabe qual lado que a gente está, a gente está do lado que defende a ciência, que defende todos os cuidados, que entende que a pandemia é uma coisa muito séria e que a gente passou um ano, né? É bom deixar claro que a oposição passou um ano trabalhando constantemente para que as pessoas pudessem seguir as orientações, né, da ciência, que pudessem ficar em casa. Né? Foi a oposição, por exemplo, que lutou e conseguiu o auxílio emergencial para que as pessoas que não era o suficiente, mas que era o mínimo para as pessoas poderem ter, para uma parcela maior da população poder ter a chance de ficar em casa. Né? Foi a oposição que, em discursos e em diversas formas, fez campanhas para que se pudesse, né, usar máscaras, etc., todos os cuidados, pressionava os governadores e os prefeitos para cumprir com as normas de lockdown e tudo mais. E foi a oposição que ficou em casa. Não houve nenhuma convocação de manifestação durante a pandemia inteira, apesar de ter sobrado motivos para tal. E por que não houve? Porque era muito claro qual era o lado da oposição, qual é o lado da esquerda diante da pandemia,
o que ela defende diante da pandemia, o que deve ser feito, e foi feito. Foi ficar em casa. Quando a gente olha para trás, qual é o saldo disso? O saldo é quase 1 milhão de mortes. Ou seja, infelizmente, com todo o esforço da oposição, nada parou a máquina de morte do governo federal. E quando eu falo que é quase 1 milhão, que talvez seja até mais de 1 milhão, é porque se os números oficiais estão batendo aí 500 mil de mortes, pode ter certeza que com a subnotificação já está girando ali em torno de 1 milhão, um pouco para mais, um pouco para menos, mas já está ali na casa de 1 milhão de mortes. É 1 milhão de brasileiros que morreram, mesmo com todo o esforço da oposição, todo o esforço da esquerda em seguir as orientações da ciência, em lutar para que as pessoas pudessem seguir as orientações e lutar para que os governos, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal, do país inteiro, seguissem as orientações e aplicassem as regras. Foi, infelizmente, com certeza isso salvou muitas vidas, mas não impediu o genocídio que segue em curso. Exato. O genocídio segue em curso. E por que isso não foi possível? Porque só o governo federal é capaz de lidar com uma pandemia. É preciso uma coordenação nacional. Só o governo federal tem a capacidade de fazer isso. Então, só do governo se omitir já seria um massacre. Mas ele não fez só isso. O governo não só se omitiu. O governo tem executado um projeto de morte. Então, a gente está vivendo a execução de um projeto de morte. Não é uma omissão. Não é falta de governo. É a presença de um governo genocida. Né? Teve até um seguidor aqui que falou assim, é incompetência ou mau caratismo. Eu falei, cara, é os dois. E não é incompetência. Não, ele é muito competente. É competência em fazer o projeto, como você falou, que é um projeto de morte. Porque quando você adota políticas, por exemplo, né, aquele negócio da cloroquina, quanto tempo que se perdeu, cara? E a gente ainda está perdendo tempo com isso. Quanto tempo que se perdeu promovendo cloroquina, se muda a bula, se não muda, e não sei o que lá. E as vacinas já estavam aí rolando, e os caras ignorando e-mail, e os caras ignorando o presidente da Pfizer, não sei o que. Então, assim, é uma política, uma decisão, né? Não é tipo, deixei rolar solto e vou ver o que aconteceu. Seria incompetência, que seria ruim. Mas pior é a competência de um projeto de morte, não é isso? Exatamente. E se você for ver, a cada dia da CPI se comprova o que já estava claro, que é um projeto de morte. Então, diante disso, né, é importante a gente entender que a contradição não foi criada pela gente. A contradição foi imposta a gente. É óbvio que ir às ruas, numa situação como essa, é contraditório. É uma contradição, mas não é uma contradição que a gente criou. É uma contradição que foi imposta a gente e não tem como fugir, porque é uma contradição real. Você não vai tapar o sol com a peneira, você não tem como fugir. Porque quando a gente olha para trás, o nosso esforço em ficar em casa não foi o suficiente para impedir um genocídio, que ainda está em curso. Então, é muito cruel você pedir, exigir as pessoas não irem para uma manifestação, não gritarem que, na verdade, essa manifestação é um pedido de socorro. É muito cruel você pedir para as pessoas não irem ficar em casa se elas estão morrendo em casa. Exato. Elas estão morrendo pelo vírus, porque não basta você se cuidar se o entorno não está protegido, porque ninguém é Robinson Crusoe para viver numa ilha. Algum momento você tem que ir no mercado comprar alguma coisa, algum momento você pede alguma coisa da rua, algum momento você tem que ter um contato com o seu vizinho para resolver um problema, tem que ir no banco. Né, tem gente que pegou em casa pedindo iFood. Né? Sim, é absolutamente impossível você ficar um ano trancafiado dentro de uma casa sem sair em nenhum momento. Então, se o entorno não está seguro, você, por mais que você seja um seguidor de todas as normas da OMS, da ciência como um todo, você continua correndo risco. Então, as pessoas estão morrendo em casa, seguindo todas as orientações. Eu perdi diversas pessoas, eu conheci diversas pessoas que morreram que eram grandes defensores dos protocolos, dos cuidados, de ficar em casa, de usar máscara. Todo mundo conhece um. O Paulo Gustavo era um. Que cansou de defender e morreu. Né? Então, assim, as pessoas estão morrendo em casa, as pessoas não estão seguras, porque não basta cada um se cuidar, é preciso ter uma coordenação nacional. E as pessoas estão morrendo em casa também de fome,
porque não houve nenhum plano um plano econômico junto com um plano para conter a crise sanitária, para que as pessoas pudessem se aguentar, né, esse período e para amenizar e fomentar uma recuperação econômica. Não teve nada, o país está completamente entregue. Né, eles só estão aproveitando essa oportunidade para fazer uma rapina geral, para limpar o que dá para fazer, entregar o que dá para entregar, nossas riquezas. Então, as pessoas estão morrendo de fome também. E estão morrendo também de tiro. Porque não basta todo o inferno da pandemia, as operações policiais não pararam, mesmo com a decisão do STF, a gente viu o que aconteceu agora no Jacarezinho. Né? O braço do Estado invade a sua casa, onde você está lá, querendo fazer um isolamento social para proteger a sua vida, para salvar a sua vida, e o Estado entra lá e mata alguém da sua família, ou mata você, entendeu? Tira, tortura, humilha, e você quer exigir que essa pessoa continue na casa dela em silêncio? Quando você pede e exige que a pessoa, quando você pede e exige que a pessoa não vá para a rua pedir socorro, você está pedindo para ela, em outras palavras, para que ela fique em casa e morra em silêncio. Porque é isso que está acontecendo. Entendeu? As pessoas já estão morrendo. Ir ou não ir à manifestação não vai impedir as pessoas de continuarem morrendo. Né? Não vai acelerar o que já está acontecendo. Né? Não vai salvar vidas, porque as pessoas já estão morrendo. A única coisa que a gente pede para que a pessoa não vá, né, para uma manifestação é que ela morra em silêncio. Então, assim, no mínimo, compreensivo, entendeu? As pessoas não aguentarem mais, jogarem a toalha e irem para essa situação, porque a gente está vivendo uma situação caótica que não foi criada pela gente. Esse é o grande mecanismo do governo. Porque não é só nisso. Ele é craque em criar situações caóticas, levar esse caos no limite, para nos colocar numa situação que a gente se vê obrigado a fazer algo que, em princípio, ou em condições normais, a gente é contra fazer, ou que não é desejável que se faça. Só que a gente não tem mais alternativa. E o governo força a gente a fazer isso, até justamente para usar como retórica e etc. Então ele força a gente a fazer o que não é nosso desejo, ele força a gente a fazer aquilo que a gente, em princípio, é contra. Porque ele cria a situação e leva essa situação ao limite, ao extremo, que é o que a gente se encontra nesse momento. Pois é, a gente viu nesse final de semana agora como que o governo continua fazendo tudo para poder avançar esse projeto que mano, deixa todo mundo pegar e quem morrer, morreu e vamos nessa. Porque o que eles fizeram, né, com essa passeata de motocicleta e tal, não sei o que foi aquilo, cara? Foi uma mega, né, aglomeração e disseminação do vírus, porque ali, quem tava de máscara ali, teve até vídeo de um ou outro ali, e você via que não era apoiador. Ou seja, é um ato político não usar máscara. Ou seja, é uma política de morte. Então, muita gente está falando aqui que isso é falta de empatia, a gente está contradizendo porque a gente fala contra aglomeração e está fazendo uma aglomeração. Cara, mas é isso que a gente está falando. Nesse momento, não é isso que vai fazer a diferença, porque neste momento as pessoas já estão morrendo a rodo por conta de uma política que está acontecendo nesse momento. Então a luta é para tentar parar, né, de alguma forma mostrar força suficiente para que essas políticas sejam, no mínimo, desaceleradas ou revertidas. E os números estão aí, cara. Esse ano já morreu mais gente do que um ano passado inteiro de pandemia. Por quê? Porque o governo está fazendo para isso. Então a forma, a manifestação nesse momento não é contraditória. A gente não está a favor do genocídio, né? Apesar de sim estarmos promovendo aí uma aglomeração, é óbvio. É claro, uma manifestação é isso, né? É você aglomerar um monte de gente para esse monte de gente mostrar, ó, queremos isso, somos contra isso. E é o que eu tinha falado antes. Agora, não é nem aquela questão de estamos num debate político aqui contra as políticas econômicas e tal. É tipo vida ou morte, cara. É política da vida contra a política da morte. O risco de ir para a rua certamente é menor do que não fazer nada. Toda a minha fala foi no sentido de
legitimar o direito da pessoa querer ir para a manifestação. Em nenhum momento eu estou dizendo que as pessoas têm que ir para a manifestação, que elas devem ir para a manifestação, ou que é isso que vai resolver. Não é esse o ponto. Sim, é. Porque o ponto que eu quero colocar é que é um direito legítimo. No momento que a gente se encontra, no limite em que foi levada a situação, é um direito legítimo. E o meu apoio é para que esse direito seja respeitado. Que as pessoas, de fato, tenham direito aí. Se é isso que vai resolver, se o governo vai ser derrubado por causa dessa manifestação, se não vai, se isso vai melhorar ou vai piorar. Não é esse o ponto que eu estou discutindo. Né? O que eu estou colocando aqui é que ir para a rua nesse momento, existe, obviamente, uma contradição, porque é contrário ao que eu defendo, é contrário o que a gente defendeu o tempo todo, mas não é uma contradição imposta para a gente. E diante da situação em que as pessoas estão morrendo, é como se o governo já estivesse indo na casa das pessoas e matar. E você de falar para as pessoas, você não tem o direito de reclamar, de lutar contra isso, é muito cruel. Né? Você fala, não, o único direito que você tem é ficar na sua casa e esperar a sua vez de morrer. É isso que a gente está falando para as pessoas. Quando a gente fala, você não tem o direito de ir para a rua, a gente está falando para ela, o único direito que você tem é ficar na sua casa e esperar a sua vez de morrer. E isso é cruel. Então, o mínimo é a gente legitimar o direito da pessoa ir à luta e lutar pela sua vida. Porque quando cada um está saindo da sua casa e indo para uma manifestação como essa, ela está lutando pela sua vida. E é isso que está em jogo. Eu não tenho direito de falar para a pessoa não ir e não lutar pela vida dela. Eu não tenho esse direito. Da mesma forma que eu não tenho direito de falar para uma pessoa, sai da sua casa e vai aglomerar nessa manifestação. Não tem, porque é óbvio que existe um risco ali inerente. Né? É óbvio que tem um risco ali, mesmo que você vá com máscara, é óbvio que tem um risco, é óbvio que aquilo ali contraria o que deve ser feito. Né? Então, é muito compreensível. Por isso que no início eu falei, eu entendo todo mundo, tudo que está sendo falado aqui, eu estou lendo aqui nos comentários, eu entendo perfeitamente. Em resumo, assim, o que eu quero dizer é que é muito compreensível, tanto quem vai, tanto quem não vai. Cada um sabe qual o risco maior que você está correndo, se é o de não ir ou se é o de ir. Então, assim, o mínimo que eu acho que todo mundo deveria fazer é respeitar, né, o direito de cada um escolher a forma que cada um tem de lutar pela própria vida, porque no fim das contas é isso. Tanto quem for ficar em casa e quem for na manifestação, no fim de tudo, está tentando lutar pela sobrevivência, está tentando lutar pela própria vida, né, no meio desse genocídio que segue em curso.